A sala estava cheia. Sofás caros, quadros elegantes, cheiro de café forte. Era para ser apenas um almoço em família, mas para ela era mais um interrogatório. Ela sentava ereta, mãos cruzadas no colo, vestido simples, nada chamativo, nada caro. Tudo nela parecia pouco demais para aquela casa. Então, disse a sogra, forçando um sorriso, você trabalha com o que mesmo? Sou autônoma, respondeu, educada. O sogro riu sem disfarçar. Autônoma. Tradução, sem estabilidade, sem dinheiro. O noivo tentou intervir. Pai, calma, cortou ele. Só estamos preocupados. A cunhada entrou na conversa olhando de cima a baixo. E o vestido do casamento? Vai alugar, né? Risos surgiram. A humilhação era coletiva, confortável para eles, dolorosa para ela. Meu filho sempre teve tudo, continuou a sogra. Merecia alguém do mesmo nível. Ela sentiu o rosto esquentar. Não por vergonha, mas por perceber que ali, naquela família, amor tinha preço. Você vai contribuir com o quê? Perguntou o sogro. Ou vai viver de pix, favor e empréstimo? O silêncio caiu pesado. Ela respirou fundo, engoliu a humilhação e respondeu apenas: no dia do casamento tudo ficará claro. A família riu. O que eles não sabiam é que aquele casamento não seria apenas uma cerimônia, seria uma revelação. A sala estava impecável. Móveis caros, paredes decoradas, tudo ali gritava dinheiro, menos ela. Sentada no sofá, postura firme, vestido simples, mãos cruzadas no colo, ela parecia deslocada. Não por falta de educação, mas porque não combinava com o olhar de julgamento que vinha de todos os lados. Você é tão discreta, disse a sogra, com um sorriso fino demais para ser gentil. Hoje em dia, mulher precisa se apresentar melhor. Ela assentiu em silêncio. O sogro cruzou as pernas, avaliando como se estivesse analisando um investimento ruim. Meu filho sempre teve conforto. Esperávamos alguém do mesmo nível. A cunhada riu, mexendo no celular. E o casamento? Quem está pagando? O noivo tentou intervir. Gente, chega. Não, cortou o pai. É uma pergunta justa. Ele virou-se para ela. Você vai contribuir com alguma coisa? Ou vai depender de pix, ajuda e talvez um empréstimo? O silêncio foi brutal. Ela sentiu a humilhação atravessar o peito, mas manteve o olhar firme. Não chorou, não discutiu, não se explicou. A sogra finalizou, sem piedade. Amor não sustenta casamento. Sem dinheiro tudo desmorona. Ela respirou fundo e respondeu com uma calma que ninguém ali esperava. No dia do casamento, vocês vão entender. Risos surgiram. Desprezo confortável. Certeza absoluta de superioridade. O que aquela família não imaginava é que o altar não seria apenas um palco de amor. Seria o lugar onde toda aquela humilhação voltaria. Com juros, ela saiu daquela casa com o coração pesado, mas a mente clara. Não era a primeira vez que era julgada pela aparência. Também não seria a última. O que doía não era a falta de respeito. Era perceber que aquela família media pessoas pelo dinheiro, não pelo caráter. No carro, o noivo tentou se desculpar. Eles passam do limite, mas não ligue. Ela olhou pela janela por alguns segundos antes de responder. Eu não ligo. Eu observo. Ele franziu a testa. Observar o quê? Quem respeita quando acha que você não tem nada. Naquela noite, ela abriu o notebook. Não para chorar, não para reclamar, mas para confirmar algo que já estava decidido. Planilhas, documentos, contratos, números que não combinavam com o rótulo de pobre que tinham colado nela. Ela lembrava do tempo em que precisou pedir empréstimo, do tempo em que um Pix fazia diferença no fim do mês. Lembrava também da promessa que fez a si mesma, nunca usar riqueza como escudo, nem como arma. Agora estava prestes a quebrar essa promessa, não por vaidade, mas por justiça. O casamento seria simples, do jeito que ela queria, mas haveria um detalhe impossível de ignorar. Os dias que antecederam o casamento passaram rápidos demais. Enquanto a família dele comentava detalhes caros,
buffet, decoração, convidados importantes, ela permanecia discreta, sempre educada, sempre a simples. Você não vai se arrumar mais? Perguntou a cunhada, num tom que misturava pena e deboche. Casamento é uma vez só. Ela sorriu de leve. Eu sei. O sogro insistiu em outro momento. Meu filho merece estabilidade. Casamento sem dinheiro vira problema. Ela ouviu, guardou, anotou mentalmente cada frase, cada olhar torto, cada riso atravessado. Aquela humilhação não era por acaso, era método, um teste para ver até onde ela aguentava. Na véspera do casamento, o noivo encontrou-a sozinha, organizando alguns papéis. Você está estranha, disse ele. Está escondendo alguma coisa? Ela fechou a pasta devagar. Não estou escondendo. Só não achei que fosse a hora. Ele a abraçou. Não importa o que digam. Eu escolhi você. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o peso daquela escolha. Porque o que ele não sabia é que aquela decisão também o colocaria diante da verdade. Dentro da pasta havia contratos, extratos, documentos de empresas, patrimônio construído longe de holofotes, dinheiro suficiente para calar qualquer julgamento, mas não suficiente para comprar caráter. Ela olhou para o relógio. Faltavam poucas horas. No altar, todos veriam quem ela realmente era, mas nem todos estariam prontos para aceitar. A igreja estava lotada. Arranjos impecáveis, convidados bem vestidos, celulares prontos para registrar cada detalhe. A família dele ocupava as primeiras fileiras, orgulhosa, como se aquele casamento fosse mais uma conquista social. Ela entrou com passos firmes, vestido simples, elegante, sem excessos. Alguns cochichos surgiram. Achei que seria algo mais chamativo. Ela não tem perfil de quem trouxe dinheiro para a família. A humilhação seguia, agora silenciosa. O noivo sorriu ao vê-la. Para ele, aquilo bastava. Para eles, não. O celebrante começou a cerimônia. Palavras sobre amor, parceria, respeito. Muitos ouviam com pressa, aguardando apenas o momento da festa. Quando chegou a parte das assinaturas, o celebrante fez uma pausa inesperada. Antes de continuarmos, a noiva pediu a palavra. Um murmúrio percorreu a igreja. Ela respirou fundo, pegou o microfone. As mãos não tremiam. Durante meses eu ouvi que não tinha dinheiro, que eu dependia de Pix, ajuda, talvez empréstimo. Alguns convidados se mexeram, desconfortáveis. Ouvi que amor não sustenta casamento. Ela olhou diretamente para a família dele. Hoje eu não vim provar riqueza. Vim revelar verdade. Fez um sinal discreto. Um homem de terno levantou-se na última fileira e caminhou até o altar com uma pasta. O silêncio virou pedra. Esse é o meu advogado. Os rostos empalideceram. E antes de sermos marido e mulher, continuou ela, eu precisava que todos soubessem quem eu realmente sou. A pasta foi aberta. O casamento acabara de virar julgamento. O advogado colocou a pasta sobre a mesa do altar. O som seco ecoou pela igreja. Ninguém piscava, ninguém respirava direito. Com autorização expressa da noiva, começou ele, vou esclarecer um ponto que gerou muitas dúvidas. A sogra cruzou os braços, visivelmente irritada. Isso é mesmo necessário? Ela respondeu antes do advogado. É. Ele abriu os documentos, contratos, registros, nomes de empresas, valores que não combinavam com o rótulo de pobre. Mas a noiva é sócia majoritária de 3 empresas, continuou, com faturamento anual superior a 8 dígitos. Um suspiro coletivo percorreu a igreja. Além disso, acrescentou, todo o casamento foi pago integralmente por ela. A cunhada deixou o celular cair no chão. O sogro empalideceu. A sogra ficou imóvel. Ela pegou o microfone novamente. Eu nunca escondi quem eu era. Só nunca precisei usar dinheiro como identidade. O noivo a olhava em choque, misto de orgulho e surpresa. Eu fui humilhada, continuou ela. Não porque era pobre, mas porque parecia ser. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. E hoje, concluiu,
Vocês estão descobrindo que aparência não revela valor. O altar já não era mais altar, era espelho. O silêncio na igreja era tão pesado que dava para ouvir o ar-condicionado. Nenhum cochicho, nenhuma risada. A humilhação, que antes recaía sobre ela, agora caminhava lentamente em direção à família sentada nas primeiras fileiras. O sogro tentou se levantar, mas as pernas falharam. A sogra permanecia imóvel, olhando fixamente para o altar como se aquilo fosse um pesadelo. Isso é exagero, murmurou alguém da família, tentando salvar a própria imagem. Ela ouviu e respondeu com calma. Exagero foi me medir por aparência. Exagero foi achar que caráter se prova com dinheiro. Ela se virou para o noivo, que ainda tentava processar tudo. Eu não contei antes porque precisava saber se você me escolheria mesmo, achando que eu não tinha nada. Ele engoliu seco. Eu escolheria você de qualquer jeito. Ela sorriu. Eu sei. Depois, voltou o olhar para a família dele. Mas vocês me humilharam, achando que eu dependeria de Pix, ajuda ou empréstimo. Hoje, descobrem que o problema nunca foi falta de dinheiro. A vergonha agora era coletiva. A sogra finalmente tentou falar. A voz saiu baixa, sem a firmeza de antes. Nós não sabíamos. Ela respirou fundo antes de responder. Exatamente. Vocês não sabiam quem eu era. E mesmo assim, decidiram quem eu valia. Alguns convidados desviaram o olhar. Outros observavam atentos, conscientes de que estavam presenciando algo raro. A verdade nua. O sogro limpou o suor da testa. Nossa preocupação sempre foi o bem do nosso filho. Ela assentiu lentamente. O bem dele nunca esteve em risco. O que esteve em risco foi o respeito. O noivo deu um passo à frente, segurando a mão dela com firmeza. Não havia dúvida ali. Eu escolhi ela, disse olhando para a família, antes de qualquer conta bancária. A frase foi simples e devastadora. A humilhação agora não tinha mais para onde fugir. Ela não gritava, não apontava o dedo, apenas deixava que cada um sentisse o peso do próprio julgamento. Ela respirou fundo e voltou-se para o celebrante. Podemos continuar. A família dele se remexeu nas cadeiras. Alguns ainda esperavam um pedido de desculpas formal, uma tentativa de reconciliação imediata. Não veio. Hoje eu não revelei quem sou para humilhar ninguém, disse ela, olhando para os convidados. Revelei para colocar limites. O sogro tentou interromper. Mas agora está tudo esclarecido. Ela o encarou, serena. Não, agora está exposto. Virou-se para o noivo. Eu escolhi você quando achavam que eu não tinha dinheiro. E continuarei escolhendo, desde que sejamos um time. Ele assentiu firme. Sempre. Mas família, continuou ela, não é sobrenome nem status. É respeito diário. Aquela frase desenhou a nova regra do jogo. A cerimônia seguiu. As palavras do celebrante agora tinham outro peso. Quando chegaram aos votos, ninguém estava distraído. Cada frase ecoava como um compromisso público, não só entre os dois, mas diante de todos que haviam julgado. Na riqueza e na pobreza, disse o celebrante. Alguns engoliram seco. Ela respondeu com firmeza. Na verdade e no respeito. Ele sorriu, entendendo o recado. Quando disseram sim, não houve aplauso imediato. Houve um segundo de silêncio. Depois, palmas tímidas quebradas, misturadas com olhares constrangidos. A humilhação havia mudado de endereço. Na saída da igreja, convidados comentavam em voz baixa. Eu nunca imaginaria. A gente julga tanto. A família dele saiu separada, sem fotos, sem sorrisos, sem o brilho que esperavam ostentar. O dinheiro que tanto valorizavam não comprava aquele momento. Ela segurou a mão do marido e caminhou para fora sob a luz do dia. Leve, livre, inteira. A recepção foi elegante, mas simples. Nada de exageros, nada de ostentação. Para alguns convidados aquilo parecia pouco. Para ela, era exatamente o suficiente. A família dele chegou por último. Sentaram-se afastados. Evitavam contato visual.
A humilhação que antes era confortável, agora queimava por dentro. A sogra se aproximou com um sorriso ensaiado. "Podemos conversar?" Ela assentiu, educada. "Nós julgamos errado", começou. "Mas agora está tudo esclarecido." Ela respondeu sem dureza, mas sem concessões. Entendimento não apaga comportamento. Respeito não nasce depois do saldo. O sogro tentou entrar na conversa. "Você precisa entender, nós só queríamos segurança." Ela o encarou com calma. Segurança não se constrói humilhando. Não havia gritos, não havia revanche. Havia limites, e limites doem mais do que discussões. A festa continuava, mas algo tinha mudado para sempre. Risos ainda existiam, música tocava, taças brindavam, mas para alguns, aquele lugar já não era confortável. A cunhada observava de longe, inquieta. O sogro evitava fotos. A sogra mantinha o sorriso, mas os olhos denunciavam o incômodo. Eles não estavam tristes pelo casamento. Estavam desconcertados por terem sido desmascarados. "Ela nunca precisou provar nada", cochichou uma convidada. "E mesmo assim foi julgada." A frase se espalhou como verdade tardia. Enquanto isso, ela dançava com o marido, tranquila. Não havia orgulho exagerado. Não havia prazer em vencer. Havia paz. A paz de quem sabe exatamente quem é. "Você está bem?" perguntou ele. "Estou livre", respondeu ela. "Livre de fingir. Livre de agradar quem só respeita dinheiro." Aquela família entrou no casamento achando que tinha poder. Saiu entendendo que poder sem caráter é vazio. Meses depois, a vida seguiu. O casal construiu uma rotina simples, sólida, verdadeira, sem provar nada para ninguém, sem disputar status, sem aceitar desrespeito. A família dele mudou? Alguns sim, outros não, mas todos aprenderam, mesmo que à força, uma lição que não vem em extrato bancário. Quem mede pessoas pelo dinheiro revela a própria pobreza. Ela continuou sendo quem sempre foi, discreta, forte, consciente. Nunca precisou usar riqueza como identidade. Usou apenas quando foi necessário colocar limites. E se existe uma verdade final nessa história, ela é clara e inesquecível. Nunca humilhe alguém por parecer pobre. Você nunca sabe quem essa pessoa escolheu ser. Quando ninguém estava olhando, se essa história te tocou, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui, toda humilhação encontra sua justiça.